Olá, eu sou o Beto Oliveira e finalmente estou de volta aqui para o canal, porém com uma proposta diferente, né? A gente está iniciando hoje aqui aulas de gramática, né? Então, como que vai funcionar, né? Tenho pensado sobre isso já tem um tempo e já tenho atuado como professor, já tem profissionalmente, né? Uns 4 anos. Professor de escola pública, hoje também estou dando aula de língua espanhola. Porém, aqui o caso serão aulas de português. Espanhol posso pensar depois, eu faço, dependendo de como saiu essa experiência. E a ideia também é que sejam aulas rápidas, simples, né? Dialogadas e tal. Até porque a gente não está num ambiente propício para uma aula presencial, então a tela é uma coisa totalmente diferente de você estar no ambiente de sala de aula. Porém, aqui vai ser um ambiente educativo no sentido da língua portuguesa como um todo. E para início de conversa, né, vou me apresentar. Meu nome é Paulo Roberto, eu sou professor de língua portuguesa e de língua espanhola. Atualmente estou no mestrado, né, sou mestrando em letras na área de linguística, que não tem muito a ver com a questão gramatical, mas a gente, querendo ou não, a gente passa por questões que a gente estuda dentro da gramática, né? E aí a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui, né, por que que se pensou numa gramática, né? Os primeiros registros de estudos de língua e estudos de padronização da língua estão ali por volta dos anos 1500 já. Claro que uma influência ainda, né, europeia de Portugal. Afinal, tivemos a invasão em 1500 no Brasil, né? Vou usar esse termo, que é o termo correto, invasão. Só que no Brasil em si a língua portuguesa não tinha se desenvolvido ainda, né? Já que iniciava esse processo de colonização. Aliás, dentro de um processo de colonização, né, existe a imposição de uma língua também, né? Então, nesse processo de, vamos dizer assim, vamos dizer não, né, de processo de colonização do Brasil, houve o que a gente chama de glotocídio, né? Que são assassinato de línguas, né? Basicamente. A partir do momento que você assassina um povo, você está assassinando aquela língua também. Porque somos falantes daquela língua. Tanto que hoje em dia a gente fala muito sobre o latim, que se a gente for pegar a árvore genealógica das línguas, eu vou ver se eu consigo colocar a imagem da árvore genealógica. Se a gente for pensar numa árvore genealógica, né, o português, assim como todas as línguas latinas, elas vêm do latim, né? Hoje o latim a gente entende que é uma língua morta. Por quê? Porque não existem mais falantes de latim, né? Quase não se usa mais, basicamente só para estudo, né? Antigamente tinha um uso do latim por parte da igreja, enfim, outras questões aí. Eu não sou professor de história para trazer com mais conhecimento sobre o assunto, mas a igreja fazia muito uso do latim, né, para os ritos, para missa e tudo mais. É claro que hoje em dia, ainda bem, né, que se popularizou a missa como todo, o culto, porque, querendo ou não, você acabava excluindo parte da população que não sabia nada de latim, né? Enfim, tem questões, quando a gente fala de gramática, questões que a gente tem que pensar também, que são as questões sociais que envolvem a língua, né? Enfim, com base nisso, a gente tem que pensar o seguinte: a gramática tem como função principal, né, nesse quesito, padronizar a língua, né? Trazer um padrão. E aqui eu faço uma ressalva de que eu prefiro usar o termo padrão ao invés de norma culta, porque se pressupõe de que exista algo que seja culto, né? E culto vem do que? Vem de cultura. Então não dá para fazer aqui um juízo de valor de culturas, né? O que é ser culto, o que é não ser culto, né? No sentido linguístico, né, propriamente dito, essa questão culta, geralmente a gente associa aos países europeus e toda essa, enfim, essa coisa da gente ainda
encarar o nosso povo, o povo latino, como um povo inferior, né? Então, ao invés de usar o termo norma culta, eu vou usar norma padrão, que é na verdade, o termo já adotado por muitos gramáticos e linguistas. Então, a gente deve pensar dessa forma. Por quê? Se a gente fosse escrever ou falar da forma que a gente quisesse, ninguém ia se entender, né? Então, houve a necessidade de a criação de um modelo de linguagem para que a gente pudesse se comunicar. Então, o importante é entender o objetivo, né, daquilo, que é a comunicação. Tendo isso em mente, a gente tem que pensar que existem alguns tipos de gramática, né? Tem a gramática normativa, que é a clássica que a gente conhece, que é basicamente um conjunto de regras de como a gente deveria se comunicar, né? Do que é certo e errado, do que é adequado ou não adequado para algumas situações. Tem uma gramática que a gente chama de gramática descritiva, que é basicamente quando a gente fala em gramática, a gente imagina o livro, tá? É que o meu livro, ele não tá aqui. Eu tava procurando ele, não tô encontrando. Para mostrar para vocês um exemplar de gramática. Vocês já devem ter visto um exemplar de gramática, é como se fosse um dicionário, né? Só que com as regras gramaticais, no caso. Então, assim, no caso da gramática normativa, é aquela gramática que a gente já conhece, que a gente utilizou muito em escola. E a gramática descritiva também vai ser um livro, né? Um texto que tem a gramática, mas de uma forma descritiva, né? O evento linguístico, ou a questão linguística de uma forma descritiva, e não de uma forma normativa. Quando a gente fala em normativa, a gente está falando de norma, de uso, do que é correto, do que é errado, enfim, tem diversas terminologias que a gente pode utilizar, mas em geral a gente tem essas duas. A gente também tem um conceito, e aí já entra uma questão mais, como posso colocar aqui de forma mais simples, uma questão mais filosófica da língua como um todo, né? Que a gente chama de gramática internalizada. Então, a gente já nasce com um aparato linguístico na nossa cabeça, ou seja, um sistema que, né, pressupõe uma atividade linguística. Então, a gente desenvolve a linguagem a partir de um sistema que nos permite desenvolver a linguagem. Essa é uma teoria, inclusive, de um linguista muito famoso, que é o Noam Chomsky, que ele fala de uma gramática internalizada, né? Uma gramática inata. Então, existe um conjunto de regras implícitas, né, nas línguas. Por exemplo, no português, eu não posso... Ficaria muito estranho, né? Mas, em geral, né, sujeito, verbo, objeto, né, a sequência. E aí, por exemplo, essa frase, eu comi um bolo, né, tem uma sequência. Eu, né, pronome, no caso, se a gente for definir como classe de palavra, eu, pronome. Se a gente for definir como elemento sintático, é um sujeito, né, eu comi um bolo. Essa é a estrutura que a gente segue. Uma estrutura que a gente considere agramatical é uma estrutura que não possui um sentido, não traz um sentido claro. Então, por exemplo, se eu colocar comi eu um bolo, fica muito estranho, né? As línguas possuem uma estrutura, né? E essa estrutura, às vezes, ela pode, dependendo de alguns contextos, ela pode ser mexida e em outros contextos não. Um exemplo que eu posso dar aqui, comparando inclusive com o inglês, o elemento sujeito, ele geralmente não pode ser tirado de uma frase. Então, por exemplo, no português, apesar da gente considerar o sujeito como um termo essencial, você também pode ter ocasiões que esse sujeito não está marcado. Então, por exemplo, está chovendo, né? Não tem um sujeito marcado, mas a gente sabe que está tendo uma ação ali, está chovendo. Agora, se a gente for traduzir, né, literalmente isso para o inglês, seria it is raining, né? Está chovendo. Ou it rains, né? Pode ter essas duas opções. Então, assim, mesmo que seja uma questão de fenômeno da natureza, no inglês a gente vai ter o it ocupando o espaço do sujeito. Então, o sujeito está sempre marcado. E no inglês isso acontece sempre, né? O sujeito está sempre marcado. No português a gente tem uma característica de não marcar. Então, às vezes acontece a gente não marcar, né?
como está chovendo, choveu ontem, são frases que a gente considera sem sujeito, né? Então, no caso, do que a gente está falando aqui, né? Vou repetir, para quem não entendeu. Esse sistema que a gente está falando é uma gramática internalizada, né? Então, essa teoria é muito complexa, mas o ponto que é importante entender aqui é que cada língua vai ter suas regras, né, implícitas, assim, né? Que Chomsky chama de parâmetros e princípios. Então, é importante saber que a gente tem uma estrutura que a gente já meio que tem ela internamente, né? A gente acaba conseguindo desenvolver a linguagem por conta desse aparato. A gente consegue desenvolver, né? E aí tem toda uma questão aí, um debate que se coloca na área de letras, por exemplo, que é a questão se a linguagem ela é totalmente uma questão social ou uma questão biológica, né, inata, como eu falei, a gente tem esse aparato. Porém, qual que seria a resposta correta para essa pergunta? É difícil falar, porém, acho que é possível afirmar, na verdade, que os dois pontos são reais, né? Existe um aspecto social, né? A gente desenvolve a língua e a linguagem tendo contato com ela, né? E a gente consegue, na verdade, também depois de adquirir, aprimorar esse uso. E também a questão biológica, né? Se a gente não pudesse desenvolver, né? Biologicamente falando, né? A gente não desenvolveria. Então, por exemplo, existem outras espécies que, por exemplo, têm uma estrutura biológica, mas essa estrutura biológica não permite que desenvolva a linguagem como a gente, ser humano, desenvolveu, né? Então, eu acho que essa questão desses dois aspectos, eles são, né, em certa medida, eles são reais, né? Eles estão ali, em conjunto, né? Então, a gente tem que pensar a gramática como uma ferramenta. E a língua como uma estrutura. A língua é um sistema. E a gramática tenta descrever esse sistema. É claro que existe essa variação. Então, ela pode simplesmente estar descrevendo ou trazendo normas, né? De como você deveria se comunicar, por exemplo, numa entrevista de emprego ou numa conversa com amigos, né? Existem usos que são adequados e não adequados. Quando eu estou dando minhas aulas de português, eu gosto de usar esse termo. O termo da adequação, né? Existem contextos que você vai usar a língua de um jeito e existem outros contextos que você vai usar de outra forma. Mas uma coisa que eu queria trazer como um importante debate aqui também é que quando a gente participa de aulas, né, e o nosso histórico em escola, no ensino regular, geralmente é um estudo de gramática. Hoje em dia, nem tanto, que mudou um pouco o currículo, mudou a forma como a gramática é colocada dentro dos materiais didáticos, enfim. Mas na época que eu fazia parte do ensino fundamental e médio e tudo, a gente tinha uma questão muito normativa. Então, basicamente, decorar as nomenclaturas, decorar os fenômenos, sei lá, oração subordinada, oração coordenada, as classes de palavras. Tinha toda essa questão desse ensino tradicional. Só que hoje em dia é importante que se pense essa questão social, né? Existe um autor muito reconhecido dentro da nossa área, que é o Marcos Bagno, ou para outros, né, como preferir, Marcos Bagno, que fala um pouco sobre o preconceito linguístico, né? E que o preconceito linguístico, né, o Bagno, eu prefiro falar Bagno, no meu caso, tá? O Bagno traz a questão de que o preconceito linguístico é uma faceta do preconceito de classe, né? Então, geralmente, a forma de uso de linguagem que sofre mais preconceito é a da pessoa da periferia, da pessoa que não teve um acesso, enfim, um acesso, né, ao ensino formal, ao ensino regular, enfim. Então, é importante se pensar no ensino de língua, no ensino de gramática, enfim, como quiser chamar, que seja inclusivo, que seja um ensino consciente, né, politicamente consciente, e que seja um ensino flexível às realidades, né? Você não está ali para você julgar um uso linguístico de alguém, silenciar o modo de fala de alguém,
Porque isso é meio problemático, né? Vamos supor que você está no meio de uma aula, fulano usa um sotaque, uma variação específica, e você faz um tipo de piada ou um tipo de repressão da pessoa, e essa pessoa não vai mais participar da sua aula. Por quê? Porque você acabou excluindo essa pessoa. Então a gente tem que pensar a língua faz parte, a língua é um evento social, né? A gente conversou aqui agora sobre essa questão dos dois aspectos, mas o aspecto social não tem como negar, né? Essa coisa de não saber falar, não existe esse negócio de não saber falar. Ou certo e errado, né? A gente está falando de comunicação, né? O não saber falar, ele é geralmente destinado a quem, né? Essa frase, no fulano não sabe falar. Geralmente é uma pessoa preta, pobre, nordestina, né? Dificilmente você vai ouvir alguém falar que fulano não sabe falar, essa pessoa sendo do bairro de Perdizes, de Morumbi, bairros nobres de São Paulo, por exemplo. Então, a questão do preconceito linguístico é uma questão importante que a gente tem que pensar, inclusive na nossa prática sendo professor, né? De que forma a gente encara as variações dessa língua que a gente chama de língua portuguesa, né? Tudo bem que foi fruto, né? A gente usa ela fruto hoje de um processo de colonização, porém, né, o nosso português do Brasil e de Portugal são completamente diferentes. A nossa língua é uma língua muito plural, que acaba abarcando várias influências. A gente pode conversar sobre isso mais tarde, mas, enfim, para essa primeira aula, estava pensando basicamente nisso, a gente fazer esse apanhado, fazer esse primeiro debate sobre a questão da gramática e que a gente tenha mais consciência linguística, né? De que tipo de visão de linguagem, né? De cultura, de sociedade que a gente tem, porque a língua perpassa tudo isso, né? Enfim. Bom, espero que tenham gostado. Eu vou deixar algumas referências na descrição, exemplos de gramáticas que eu falei, né? Então, gramática normativa, a gramática descritiva, né? Alguns textos sobre essa questão da gramática internalizada, eu vou deixar algumas referências aí embaixo. Por favor, confiram essas referências, porque eu não estou tirando essa informação, né? Não vou falar aqui, mas vocês entenderam. Então, assim, confiram na descrição todas as minhas referências. Espero que que esse debate, que esse vídeo tenha contribuído para você que está assistindo, né? E quem quiser me acompanhar, continue aqui no canal. Quem não conhecia, se inscreva, dê like no vídeo para acompanhar os próximos vídeos. E vou tentar manter uma rotina aí semanal de vídeos, né? Por mais que seja muito difícil, porque basicamente o YouTube é uma questão ainda que eu gosto de fazer por hobby, né? Não é uma questão profissional. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Confira os links aí embaixo. E até a próxima.